Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Quem fala é a professora Amanda Dias. Na aula de hoje nós falaremos sobre logaritmos, ok? Acompanhem a aula através dos slides. Até já! Então, nós vamos falar sobre logaritmos, definição, propriedades e funções logarítmicas, função logarítmica, ok? Uma curiosidade sobre o logaritmo é que esse termo logaritmo ele vem do grego e logo significa razão e aritmos corresponde a números, ok? Então vamos lá. Galera, o estudo de logaritmo nada mais é do que o estudo do expoente. Por isso você tem que ter as operações, as propriedades de potenciações bem definidas, bem trabalhadas, para você aplicar aqui no estudo de logaritmo. Então vamos, logaritmo de um número b na base a é igual ao expoente x, ao qual se deve elevar a base, de modo que a potência a elevado a x seja igual a b, sendo a e b números reais positivos e o a ele tem que ser diferente de 1. Dessa forma, o logaritmo é uma operação na qual queremos descobrir o expoente que uma dada base deve ter para resultar em uma certa potência. Por esse motivo, para fazer operações com logaritmos, é necessário conhecer as propriedades da potenciação, certo? Então, você tem que ter o conhecimento das propriedades de potenciação para aplicar aqui no logaritmo, uma vez que nós teremos uma base a elevada ao expoente, ok? Da definição do logaritmo, nós temos logaritmo na base a de b igual a x. Aqui nós temos o elemento a como base, o elemento b igual ao logaritmando, o elemento x chamado de logaritmo. E aqui a abreviação de logaritmo log, tá? Lê esse logaritmo de b na base a, sendo que, por definição, o a, esse termo a, ele tem que ser maior que zero, o a ele tem que ser diferente de 1 e o b ele tem que ser maior que zero. Quando a base do log não está escrita, ou seja, ela está omitida, significa que o valor é igual a 10. E esse tipo de logaritmo nós chamamos de logaritmo decimal. Como nós vamos calcular um logaritmo? O logaritmo é um número que representa um dado expoente. Nós podemos calcular um logaritmo aplicando diretamente a definição. Exemplo, calcular o valor de log de 81 na base 3. Nesse exemplo, nós queremos descobrir qual expoente devemos elevar o 3 para que o resultado seja igual a 81. Lembra que no início eu havia dito que o logaritmo é o estudo de expoente? Então, nós temos que fazer o pensamento com relação ao expoente para que resulte aqui, neste caso, em 81. Ok? Nós vamos usar a definição, igualando o log de 81 na base 3 a x. Temos 3 elevados a x igual a 81. E para encontrar esse valor, nós podemos fatorar o 81, assim como nós fazemos na resolução de equações exponenciais. Nós vamos colocar os elementos na mesma base, tá? 81 fatorando, nós temos 3 elevados à quarta potência. Na substituição do 81 por 3 elevados à quarta, nós temos que se as bases são iguais, os expoentes também são. Então, neste caso, nós chegamos à conclusão de que o x é igual a 4, certo? Então, aplicando diretamente a definição, nós descobrimos aí o valor de x, neste caso, igual a 4. Temos as consequências da definição dos logaritmos. E essas consequências estão ligadas ao estudo de potenciação também. Okay? Então, o logaritmo de qualquer base, cujo logaritmando seja igual a 1, o resultado será igual a zero. Ou seja, log de 1 na base a é igual a zero. Aqui o exemplo. Se eu tenho log de 1 na base 9 igual a zero, aplicando a definição, eu tenho 9 elevado a zero igual a 1. Sabemos que qualquer número elevado a zero resulta em 1. Quando o logaritmando é igual a base, o logaritmo será igual a 1. Assim, ó, logaritmando igual a base, ok? Esse resultado vai ser 1. Vamos ao exemplo, ó, log de 5 na base 5 igual a 1. Se você aplicar a definição, 5 elevados a 1 é igual a 5, certo?
Quando o logaritmo de a na base a possui uma potência n, ele será igual ao expoente m, ou seja, log de a elevado a m na base a igual a m. Se a gente usar a definição, ó, a elevado a m será igual a elevado a m. Né? Aqui nós temos um exemplo numérico. 3 elevados à quinta será igual a 3 elevados à quinta potência. Okay? Aplicando a definição, a gente consegue destacar essas consequências. Né? Quando dois logaritmos com a mesma base são iguais, os logaritmandos também serão iguais. Ou seja, quando eu tenho log de mesma base em uma igualdade, os logaritmandos são iguais. Então, aqui eu tenho que B igual a C. Essa consequência da definição nós vamos aplicar lá na resolução das equações logarítmicas. Okay? Então, vamos às propriedades. Eu tenho a propriedade do logaritmo de um produto. Quando eu tenho dois logs, um log de mesma base em um produto, eu posso reescrever isso em uma soma. Então, tem log de B vezes C na base A, eu posso reescrever em uma soma, em log na base A de B mais o log na base A de C. Então, o log do produto você pode reescrever em uma soma. Assim como o log de um quociente, eles têm que ter a mesma base, ó, log de B sobre C. Na base A, eu posso reescrever em uma diferença, log de B na base A menos log de C na base A. E tem o logaritmo de uma potência. O logaritmo de uma potência é igual ao produto dessa potência pelo logaritmo. Então, quando eu tenho uma potência, esse expoente ele vem para frente do log em uma multiplicação. Aqui eu tenho o m, ele vem aqui para frente. Né? M que multiplica o log de B na base A. Okay? Lembra que você pode fazer a analogia com relação às propriedades da potência. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somos os expoentes. Divisão de potências de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Sendo que nós estamos trabalhando com log. Então, o log de um produto da multiplicação você transforma em uma soma. O log de um produto você transforma em uma diferença. Ok? E da potência, a potência aqui, ó, o expoente da potência vem para frente do log fazendo uma multiplicação. Ok? Vamos aos exemplos. Esses exemplos são as aplicações dessas propriedades. Ok? Então, nós temos aqui, ó, reescreva os logaritmos abaixo na forma de um único logaritmo. Então, tenho na letra A o log de 8 na base 3 mais o log de 10 na base 3. Então, tenho dois logs de mesma base em uma soma, significa que nós podemos escrever em um produto. Né? Os logaritmandos nós podemos escrever em um produto. Então, aqui temos, ó, vou repetir a base, que é comum, log na base 3, né? O log na base 3, que é comum, de 8 vezes 10, isso é igual a log de 80 na base 3. O mesmo eu tenho aqui na alternativa B. Eu tenho o log de 30 na base 2 menos o log de 6 na base 2. Então, se eu tenho uma diferença, significa que eu posso escrever esses logs em um quociente, uma divisão. Então, tem log de 30 sextos, né, os logaritmandos em uma divisão, na base 2. 30 é divisível por 6, resultando em 5. Então, tem log de 5 na base 2. Aqui, reparem que eu tenho um 4 que multiplica o log de 3 na base 4. Então, significa que esse 4 era o expoente dessa potência aqui, 3 à quarta. Né? Então, fazendo a volta, aqui ó, nós temos log de 3 à quarta na base 4. Então, 3 elevados à quarta potência é 81. Então, tem log de 81 na base 4. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre funções logarítmicas. A função logarítmica, a definição é a mesma definição de log. Não esquece que, por ser função, eu tenho que f de x igual a log na base a de x. Né? Esse f de x pode assumir o valor de y. E, para garantir lá a definição dos logs, o a ele tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Gráfico da função logarítmica, nós podemos classificar como crescente e decrescente. Isso vai variar de acordo com o valor de a. Se o a da sua função logarítmica for maior
que 1, você tem uma função crescente. E se o A for maior que 0 e menor que 1, você tem uma função decrescente. Lembra que o gráfico, assim como da função do primeiro grau, do segundo, modular, exponencial, o gráfico da função logarítmica você pode fazer através da tabela, onde você atribui valores aleatórios a x, verifica o comportamento na função dada, de y nessa função dada, isso te gera pontos que você pode marcar lá no plano cartesiano, definindo assim o seu gráfico, ok? Equação logarítmica. A equação logarítmica, para resolver as equações logarítmicas, nós aplicamos os conceitos tradicionais de resolução de equações e de logaritmo, atendendo aí a definição de log, tá? Então, nós estudamos aqui a igualdade entre logaritmos de mesma base. Quando eu tenho dois logs, nós estudamos lá no início do slide, né? De mesma base, aqui ó, se ao resolver uma equação logarítmica, chegarmos a uma situação de igualdade entre logaritmos de mesma base, basta igualar os logaritmandos. Então, se eu tenho logaritmos de mesma base em uma igualdade, nós podemos igualar os logaritmandos. Então, aqui nesse caso, eu tenho B, termo B igual a C, porque as bases aqui elas são iguais em uma igualdade. Porém, eu tenho que ficar atento à questão da condição de existência, ok? Lembra que na condição de existência dos logs, esse B, esse termo B e C, eles têm que ser maior que zero, tá? Então, aqui ó, é importante que o B seja igual a C, mas os dois sejam maiores que zero, que é a condição de existência. Vamos ver aqui um método prático para a resolução dessa equação logarítmica. Aqui eu tenho log de 4x mais 5 na base 2 é igual a log de 2x mais 11 na base 2. Nesse exemplo, a base 2 é a mesma em ambos os lados da equação. Portanto, para a igualdade ser verdadeira, nós podemos dizer que o 4x mais 5 é igual a 2x mais 11, ok? Resolvendo esta equação, aqui ó, 4x mais 5 igual a 2x mais 11, chegamos a x igual a 3. Sendo que a gente não pode esquecer que isso tem que obedecer à condição de existência. X igual a 3, substituindo aqui, né, no 4x mais 5, que é o meu B, e no 2x mais 11, que é o meu C, eles devem ser maiores, deve ser maior que zero. Então, fazendo a substituição desse x aqui no 4x mais 5, verificando, nós temos o valor de 17. 17 é maior que zero. O mesmo nós fazemos aqui, 2 que multiplica 3 mais 11, resultando aí também em 17. Então, é maior que zero. Logo, obedece à condição de existência, então essa solução é válida. X aí, neste caso, igual a 3, ok? Então, para resolver, você tem que ficar atento à questão da condição de existência. Você vai igualar os logaritmandos, mas a condição de existência é importante você fazer a verificação, ok? Temos uma questão que caiu no Enem, que tem um enunciado dizendo o seguinte, ó, a escala de magnitude de momento abreviada como MMS e denotada como MW, introduzida em 1979 por Thomas Hanks e Hiro Kanamori, substitui a escala de Richter para medir a magnitude de terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala utilizada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala de Richter, a MMS é uma escala logarítmica. Então, MW e M0 se relacionam pela fórmula. Então, nós temos uma fórmula aqui, MW é igual a menos 10,7 mais 2/3 de log na base 10 de M0, onde M0 é o movimento sísmico, usualmente, estimado a partir dos registros de movimento da superfície através de sismogramas, cuja unidade é o DIMA, centímetros. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Ele teve magnitude MW igual a 7,3.
Então, nós vamos mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico M0 do terremoto de Kobe em Dima, centímetros, né? Então, na verdade, foi dado aqui a relação, a fórmula, né, que relaciona tudo isso que ele está falando, que relaciona MW com M0, e ele pede aqui para a gente descobrir o valor de M0 quando o MW for 7,3. Esse é o resumo da questão, né? Então, vamos à solução. Se foi dado para a gente aqui o valor de MW, é natural que você, no primeiro momento, faça a substituição na fórmula, né? Então, nós vamos escrever aqui 7,3 igual a menos 10,7 mais 2/3 de log na base 10 de M0. Fazendo isso, nós temos aqui, ó, fazendo a substituição, certo? No primeiro momento, nós vamos fazer a resolução da equação, passando esse menos 10,7 para o outro lado, somando, né? Ele está aqui com sinal negativo, passo aqui para o primeiro membro, a gente troca o sinal. Fez a soma com 7,3, resultou em 18. Reparem que eu tenho 18 igual a 2/3 de log na base 10 de M0. Log de M0 na base 10. Esse 2/3 ele está multiplicando aqui o log de M0 na base 10. Então, nós vamos fazer a operação inversa. Ele vai passar para o outro lado, dividindo. Né? Então, cuidado que aqui eu tenho 18 divididos por 2/3, onde eu terei que, repete a primeira, que é o 18, multiplica pelo inverso da segunda, que é 3/2. Então, aqui nós temos 18 vezes 3 dá 54, divididos por 2, nós vamos encontrar aí o resultado de 27. Então, tenho log de M0 na base 10 igual a 27. Aplicando a propriedade, a definição, eu tenho que 10 elevados a 27 é igual a M0. Então, você vai marcar aí a alternativa, letra E, ok? Então, encerramos assim o assunto de logaritmos. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.